toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pois bem, senhoras e senhores, em Novo Hamburgo são 8h31 na hora certa, noite de terça-feira, dia 6, o mês é outubro e o ano é 2020. E que ano? Olha, esse ano teve várias intercorrências por conta da pandemia, já havia alguma coisa marcada, é uma coisa muito especial, uma coisa que a gente decide, o cidadão que decide, são as eleições. E hoje, a Vale TV, em parceria com o nosso Dudu News, dá início à primeira atividade eleitoral com os candidatos, unicamente com os candidatos, as sabatinas com os mesmos que concorrem à Prefeitura de Novo Hamburgo. Eu sou Eduardo Schmitz e o nosso encontro vale até a próxima terça-feira, neste horário, a partir das 8h30 da noite. E o primeiro candidato que estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale TV é Tarcísio Zimmermann, da coligação Digo Sim, formada por PT, PCdoB e PSOL. Então, dando início ao candidato, explicando para vocês um pouquinho, nós vamos ter 1 minuto e meio para a apresentação inicial dele, que começa a contar a partir de agora. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Dudu. Boa noite aos telespectadores da Vale TV, ao Dudu News também. Hoje eu estou um pouco afônico, fiz muita campanha na rua, mas eu queria dizer primeiro da alegria de estar aqui. Eu tenho pessoalmente muito apreço à Vale TV, desejo longa vida. E também quero dizer assim nesse ponto inicial que é fundamental que a gente possa ter bons debates nessa eleição. Acho que essa não é uma eleição qualquer. Essa é uma eleição que ocorre no meio de uma guerra. A guerra contra a Covid. A Covid, ela é como uma guerra. Ela tira vidas, ela destrói empresas, destrói empregos, faz as famílias ficarem mais pobres, causa dor, causa sofrimento. Portanto, nós temos uma eleição no meio de uma guerra. Então, é uma eleição muito especial e nós precisamos debater isso com profundidade. Eu tenho chamado muito a atenção disso, de que essa eleição ela não pode ser feita sem considerar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ainda hoje eu olhava, Dudu, os dados das famílias, das pessoas de Novo Hamburgo que receberam em agosto o benefício emergencial. Foram 41 mil pessoas que receberam o benefício emergencial. Significa que tem 41 mil pessoas que em dezembro deixarão de receber o benefício. Tempo, candidato. E terão muita dificuldade. Bom, então, seguindo o nosso cronograma, agora nós vamos sortear aqui ao vivo 8 temas desta reunião de perguntas que nós mobilizamos aqui. Então, vou sortear aqui um tema. Primeiro tema é educação, candidato. Vamos à pergunta, então, relacionada a este assunto. Vejo no seu plano de governo uma série de propostas para que a educação hamburguense seja ainda mais democrática, reconhecida e desenvolvida. Como trazer esse desenvolvimento mesmo com toda a intercorrência que a pandemia trouxe para a nossa cidade e para todo mundo? Tempo rolando. Olha, eu acho, como eu dizia, que tem que discutir todos os temas considerando a Covid. Na verdade, esse período da Covid não foi um tempo sem aprendizado. Foi um tempo de um aprendizado diferente da sociedade e em que, inclusive, muitos dos valores que hoje nos comandam foram questionados. O que nós pretendemos na educação? A educação tem que ser, na verdade, a grande janela de futuro para as nossas crianças, para os nossos jovens. E para isso poder acontecer, nós precisamos de uma educação profundamente acolhedora. Quer dizer, as crianças, os adolescentes têm que se sentir acolhidos na escola, eles têm que se sentir estimulados na escola, e isso só vai acontecer mediante também um profundo diálogo entre o governo municipal,
as direções das escolas, os professores, as professoras e a comunidade escolar. Na verdade, eu acho que nós todos teremos que fazer um grande esforço para fazer aquilo que eu chamo de ressignificar a educação no nosso país, no nosso estado e no nosso município. A educação como uma grande alavanca de futuro. E eu, pessoalmente, tive uma experiência como prefeito aqui da cidade que foi muito positiva quando nós criamos o Pacto pelo Direito de Aprender. Basicamente, nós partimos da ideia de que a educação ela precisa ser capaz de chegar a todas as crianças. E que tem crianças que às vezes não aprendem por motivos cognitivos, por motivos de saúde ou por motivos de desagregação familiar. E o nosso pacto foi capaz de reduzir significativamente a evasão e, sobretudo, a repetência. E é isso que nós pretendemos. Nós pretendemos articular profundamente a educação com saúde, com assistência social, com cultura, com esporte, né, com lazer, para que nós tenhamos verdadeiramente uma capacidade de promover o aprendizado e promover, digamos, o gosto pela escola, né, e o gosto pela presença na escola dos pais, dos alunos e dos professores. Então, Dudu, é mais ou menos isso que eu imagino num esforço de uma educação que verdadeiramente seja esta janela de oportunidades para o futuro das nossas crianças e adolescentes. Obrigado, candidato. Vamos sortear mais um tema aqui, então. Vamos pegar esse aqui que caiu, vamos aproveitar, né? Segurança pública, um tema que está também muito evidenciado no seu plano de governo, e eu lhe faço a pergunta. E nesse plano consta a seguinte frase: aprofundar o sistema de segurança pública no município, unindo as forças de segurança. Em que sentido o senhor pretende integrar as forças de segurança, trazendo, como o senhor diz nesta página, nesse tópico, tranquilidade à população? Tempo, candidato. Olha só, na verdade, também foi uma experiência que eu aprendi muito a partir de 2009, quando nós criamos aqui em Novo Hamburgo o Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública. Foi muito difícil no início fazer com que houvesse uma convergência entre a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, o IGP, enfim, as diferentes áreas da segurança pública que tivesse essa convergência. Mas isso se construiu. E hoje, por exemplo, nós temos uma central de monitoramento única para o conjunto da área da segurança pública. Bom, esse esforço precisa ser continuado. A Guarda Municipal é crescentemente uma estrutura muito importante na segurança, inclusive nem é subsidiária, é de cooperação mesmo com a Brigada Militar em aspectos fundamentais da segurança ostensiva. Nós precisamos voltar a ter um esforço de capacitação da Guarda Municipal. Hoje a Guarda, o que mais eles se queixam é exatamente o fato de que eles não estão tendo oportunidades de treinamento, não estão tendo oportunidades de qualificação, porque essa área do ensino da Guarda Municipal foi destruída. Bom, além disso, eu tenho um projeto que nós temos plena convicção de que é viável, eu até não sei por que não foi implementado até hoje, que é nós implantarmos aqui em Novo Hamburgo a iluminação LED associada também digamos assim, aos equipamentos que permitam a cidade ser uma cidade inteligente. E nós poderemos ter um sistema de câmeras muito mais universal, a partir de um sistema LED articulado com câmeras de segurança em pontos essenciais e com sinal de Wi-Fi, e isso vai ser fundamental para que nós possamos cobrir todos os bairros da cidade efetivamente num esforço de segurança. E aí, integrando Polícia Civil, integrando Guarda Municipal, integrando Brigada Militar, que são as três forças principais, nós teremos muito melhores condições de combater o tráfico de drogas. O tráfico de drogas hoje ele é meio sorrateiro, mas se nós tivermos muito mais câmeras vinculadas às luminárias, é assim que é o sistema, é isso que é a cidade inteligente, câmeras vinculadas às luminárias, nós poderemos ter um controle muito mais efetivo, por exemplo, da ação dessas facções
que comandam o tráfico de drogas aqui na nossa cidade. E é isso que eu chamo de integrar qualificando, integrar potencializando. Bom, aí o candidato, tendo mais 5 segundos, se quiser fazer mais alguma coisa. Não, tá bom. Certo. Vamos deixar isso para o final. E eu lembro que aqui nessa entrevista a gente trata de propostas e plano de governo, porque a gente quer ver o que os candidatos apresentam de propostas para o futuro de Novo Hamburgo. Vamos pegar mais um tema aqui, candidato? Vamos lá. Sortear mais um. Infraestrutura e mobilidade urbana, um tema que também está muito evidenciado no seu plano de governo e um tema muito polêmico, candidato. Porque nós temos, na verdade, aqui em Novo Hamburgo, uma empresa de sistema viário, de sistema de transporte, que administra a cidade neste quesito há mais de 30 anos. Aí eu não era nem nascido, fazendo uma alusão a esta questão. E um dos seus tópicos é justamente isso, trazer um novo sistema de transporte público para Novo Hamburgo, com uma nova empresa, com uma nova administração e gestão. Como fazer para que isso aconteça, vendo em base o que aconteceu nesta gestão atual, que não conseguiu completar essa proposta, e nas suas propostas, obviamente. Tempo, candidato. Olha só, é uma questão bem importante. Eu vou dizer o seguinte, ó, lá em 2011, nós estávamos trabalhando com a chegada do trem a Novo Hamburgo. E nós iniciamos um processo de discussão de um novo sistema de transporte público que pudesse ter uma pesada integração com o sistema do trem metropolitano. Nós contratamos uma consultoria e formatamos uma proposta que basicamente, vou dizer de forma muito geral, foi muito discutida aqui na cidade, na época nós fizemos mais de 10 audiências públicas, mas basicamente o que a gente pretendia era implantar linhas troncais que ligassem, digamos assim, por veículos com mais rapidez, os principais bairros, um ao outro, inclusive, em alguns casos, quer dizer, uma troncal que saísse de Canudos e passasse pelo centro e fosse até Santo Afonso. E linhas alimentadoras, as linhas internas do bairro de Canudos chegariam até uma central e nesse local as pessoas que viessem para o centro de Novo Hamburgo, quisessem ir para outros bairros, trocariam de ônibus e embarcariam em um ônibus que sairia a cada 5 minutos de Canudos. O que nós ganharíamos com isso? Ganharíamos mais velocidade no trânsito das pessoas, né? Chegariam mais rápido no centro, nós teríamos menos ônibus vindo para o centro, porque hoje tem muitos ônibus que vêm para o centro, todos eles vêm, e vêm batendo lá também, vêm vazios, e nós teríamos também a possibilidade de ter uma tarifa melhor. Bom, esse é basicamente o sistema que nós temos hoje. O que aconteceu depois disso? Aconteceu depois disso que entrou o Uber, e o Uber, ele efetivamente joga pesado com o transporte coletivo, além dos mototáxis que já havia e além dos carros que nós temos. E depois disso também entrou a crise econômica do país, e só em Novo Hamburgo, nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, 5 anos, nós tivemos a perda de 10 mil empregos. 10 mil pessoas que tinham emprego não têm mais emprego em Novo Hamburgo e, portanto, não usam mais o transporte coletivo. Então, hoje nós temos que repensar o transporte coletivo num sistema que seja o mais racional possível, quer dizer, nós não podemos deixar ônibus vazio andando do bairro até o centro. Nós temos que trazer os ônibus mais cheios de pessoas, porque o preço da passagem é correspondente à quantidade de passageiros que o ônibus carrega por quilômetro. Então é isso que nós precisamos. Precisamos desse sistema. Nós vamos licitar, sim, e nós vamos tentar construir, inclusive, equações econômicas que permitam que o transporte coletivo não seja só financiado pela tarifa. Isso já acontece hoje. Tempo, candidato. É uma questão, e trazendo aqui rapidamente a Hamburguesa, como eu disse, até dei uma olhada aqui, ela é uma empresa que está aí há mais de 35 anos, né, no transporte público da nossa cidade. Deixa eu pegar mais um papel aqui, esses papelzinhos maravilhosos aqui, vamos ver aqui. Esse tema é um tema muito importante, saúde pública. É um tema polêmico e que também o cidadão reclama muito, justamente eleições cidadãs. Se eleito, o
senhor diz no seu plano que pretende consolidar a saúde pública municipal e unir uma estratégia de saúde para a família. Como fazer isto? Aí eu quero dizer, Dudu, que eu falo com muita propriedade. Quando eu assumi em 2009, a situação da saúde pública era calamitosa em Novo Hamburgo. As unidades de saúde eram terrivelmente deficitárias. O hospital ameaçava fechar, havia uma ordem judicial para acabar com a cedência de trabalhadores da então Associação Hospitalar para o Hospital Municipal. O que nós fizemos? Eu criei a Fundação de Saúde, hoje a Fundação tem mais de 2.200 funcionários, e negociei com o governo federal um poderoso plano de investimentos na saúde em Novo Hamburgo. Nós construímos no meu governo 12 novas unidades de saúde da família. Nós construímos no meu governo a primeira UPA do Rio Grande do Sul e conseguimos os recursos e o projeto e o terreno para fazer a segunda UPA. Nós iniciamos um processo pesado de reformas no hospital municipal e concluímos o anexo 2. E quando eu assumi, tinha 0 equipes de saúde da família, e quando eu saí, nós tínhamos 24 equipes de saúde da família. Então, Novo Hamburgo tem um sistema de saúde robusto hoje. Aliás, fico feliz que tenha isso, porque isso certamente ajuda a reduzir o número de óbitos da Covid. Mas ele é muito mal gerido, mas é muito mal administrado. Não é possível que nós tenhamos até hoje filas nos postos de saúde. Não é possível que até hoje uma pessoa que tenha uma urgência precise ficar implorando esse atendimento quando nós temos uma estrutura que pode atender, inclusive, essas urgências de modo muito mais determinado do que é. É muito mal administrado porque nós não temos remédios nas unidades de saúde. Então, eu quero dizer isso, nós precisamos de uma gestão muito mais competente, feita por alguém que saiba o que é saúde pública, né? Não por alguém que não sabe o que é saúde pública, que estudou direito ou que estudou administração, mas não sabe nada de saúde, saiba que é saúde pública e que tenha também, sinta a dor das pessoas que sofrem. Porque é verdadeiramente triste a gente ver pessoas que estão perdendo a vida por absoluta falta de atenção do sistema público municipal. Então, a estratégia de saúde da família é fundamental e nós vamos incrementar. Por quê? Porque essa aí é que dá a capilaridade. É o agente comunitário que chega na casa das pessoas, mas que tem que ter uma resposta no sistema em cima, porque senão também não adianta chegar o agente e depois não ter remédio, não ter exame, não ter consulta. Bom, tema saúde pública, tema muito polêmico, e agora a gente vai escolher mais um, finanças públicas. Tema também que traz à tona, o senhor evidencia também esse tema aí no seu plano de governo, e aí eu faço a pergunta. Nesse seu plano de governo, o senhor taxa a situação atual das finanças públicas de Novo Hamburgo como calamitosa. E, além disso, cita um quadro demonstrativo sobre a situação das contas públicas do município. Vendo essa situação, como o senhor pretende resolver esse problema, que é um problema que a gente pode dizer que se arrasta, se vem ao longo de um bom tempo esse problema das contas públicas, se fala muito isso. Tempo, candidato. Eu, na verdade, Dudu, eu não aceito essa ideia de que esse é um tema que se arrasta. Esse é um tema que se agravou no atual governo. O atual governo foi muito mal nas finanças públicas. Na verdade, nós pegamos uma situação muito difícil em 2009, equacionamos financeiramente a situação do município, reduzimos o endividamento, reduzimos, digamos, aquilo que se chama de déficit, que é conta feita no ano e não paga. Né? Quando eu saí da prefeitura, o déficit era 22 milhões no ano. A prefeita Fátima, no ano de 2018, deixou um déficit de 80 milhões. No ano de 2019, de 70 milhões, e esse ano, podem anotar, certamente ultrapassará os 100 milhões de reais. Isso é conta do ano, dívida, é gasto do ano não pago. Isso é uma coisa extraordinariamente danosa à administração pública. E, além disso, essa prefeita endividou o município de forma completamente irresponsável. Então, eu diria que tem 2 grandes temas nessa eleição. O primeiro grande tema é a Covid. O segundo grande tema
são as finanças públicas, porque sem dinheiro não funciona. Não adianta prometer obras e serviços se tu não tiver dinheiro. O que nós precisaremos fazer, no que diz respeito aos serviços do município, é aproveitar a potencialidade que tem instalada, das escolas, dos postos de saúde, da assistência social, dos serviços que estão instalados, e fazer isso funcionar muito bem, porque vai ter muita dificuldade de fazer investimentos. E na outra ponta, nós precisaremos verdadeiramente fazer medidas dramáticas. Eu, por exemplo, proponho o corte de 50% do salário do prefeito, de 20% dos salários da vice e dos secretários e dos diretores de todas as áreas do governo, e um contingenciamento de 40% de todos os cargos, em toda a hierarquia. Porque nós precisaremos poupar para poder pagar as contas que essa prefeita vai deixar. E precisaremos poupar para poder manter minimamente os serviços que a cidade precisa. Então, além disso, eu vou criar um núcleo de eficiência fazendária e vou criar também um núcleo de eficiência do gasto, que é uma forma da gente melhorar a receita e evitar gastos desnecessários, porque a situação é verdadeiramente dramática. Bom, 8h52 aqui em Novo Hamburgo, faltando 8 para as 9 horas da noite. Vamos para mais um tema, TBT eleitoral. Este é um tema que foi sorteado aqui na reunião com os candidatos à prefeitura. E como vai funcionar? Nós vamos relembrar alguma polêmica do passado, que ainda continua à tona, que ainda se fala muito, e eu gostaria que o senhor falasse sobre essa polêmica aqui ao vivo. Bom, vamos a ela então. No debate da Rádio ABC, a atual prefeita disse que o senhor e as gestões do PT perderam recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento para as obras da cidade e outros para o município. Segundo relatórios da época, segundo a prefeita e a atual prefeitura, estes mesmos valores estavam em grandes riscos de serem perdidos, além da gestão do ex-prefeito Lauermann, que sucedeu a sua e do mesmo partido, onde ficou mostrado em auditorias as perdas do município. Como o senhor avalia essas questões? Tempo, 3 minutos. Na verdade, eu volto a dizer, essa prefeita, ela tem uma gestão ruinosa à frente do município de Novo Hamburgo. E ela verdadeiramente nada sabe de finanças públicas. E ela verdadeiramente nunca governou essa cidade, né? Essa que é a pura verdade. E ela, inclusive, ela é impressionista. Quando eu assumi em 2009, nós estávamos na negociação com o BID. E o BID também veio com alguma pose para cima de mim. E aí eu disse, não é assim, nós vamos rediscutir essa proposta e vamos ajustar ela de acordo com o nosso programa de governo. E foi o que nós fizemos. Eu assinei esse contrato no final do meu governo. Foi uma longa negociação, foi, enfim, fazer os projetos, aprovar todos os projetos, foi longo isso. O prefeito seguinte, ele começou a executar, mas ele teve uma percepção que eu acho que essa prefeita não teve. A gente, quando vai fazer uma dívida, a gente tem que saber se consegue pagar. O centro, ele ficou bonito, foi um projeto meu. O recurso fui eu que consegui. Mas eu não sei se eu faria, por quê? Porque as pessoas não têm emprego, as pessoas não têm casa, as pessoas não têm remédio, as pessoas não têm condições de vida. E nós fizemos uma maquiagem no centro. Então, eu não faria, talvez, essa dívida, porque isso é dívida, isso terá que ser pago. Agora, o que ela fica falando é disso, de que esse recurso estava perdido. Não estava perdido nada, prefeita. A senhora sabe pouco de administração pública e é por isso mesmo que fica contando uma historinha. Como ninguém pode lhe desmentir, infelizmente, né, a senhora conta uma historinha, mas não é essa a verdade. O contrato do BID estava vigindo, ele estava, evidentemente, em possibilidade de ser redefinido, como todo governo quer fazer, e faz corretamente, e foi o que aconteceu. Agora, eu volto a lhes dizer a todos, eu não faria esse investimento porque isso é dívida e hoje não tem remédio nos postos de saúde, não tem cesta básica para dar para as pessoas que não têm alimento, não tem cobertor para dar para a pessoa de morador de rua, e a prefeita não paga o IPAZEM dos funcionários públicos,
e vai ter uma dívida monstruosa para pagar, feita em dólar, em ien, em marcos e em libras. Bom, vamos ao próximo questionamento. Empregos e desenvolvimento econômico. Bom, vamos a ele então, a essa pergunta que é muito importante e que talvez seja um dos temas mais preciosos, porque muita gente perdeu o emprego nessa pandemia, muita gente mesmo. Aí em números a gente não tem nem noção, mas temos aí mais de 25 milhões de beneficiários do auxílio emergencial do governo federal. Como trazer esse desenvolvimento econômico, empregos para o município, né, para a nossa Novo Hamburgo, em um momento que todos os setores foram afetados por essa pandemia, então vários empregos foram perdidos. Qual o seu plano para essa ação, Tarcísio Zimmermann? Tempo. É importante dizer isso, já disse isso aqui, nos últimos 5 anos, Novo Hamburgo perdeu cerca de 10 mil empregos de carteira assinada. Isso não é pouca coisa. Agora, nesse ano da Covid, foram cerca de 6 mil empregos perdidos aqui na nossa cidade. Na verdade, o tema do emprego ele depende muito das políticas do governo federal. Enquanto o governo federal não fizer investimentos e não liberar a possibilidade de um desenvolvimento real da economia brasileira, nós teremos muita dificuldade de, vamos dizer assim, fazer uma coisa contracíclica no âmbito municipal. O município não tem nem recursos para alavancar grandes projetos de emprego, grandes projetos de desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que ele não tenha o que fazer. Por exemplo, quando eu fui prefeito, eu dinamizei a FENAC. E a FENAC passou a ser efetivamente uma empresa lucrativa, antes ela dava prejuízo, passou a ser uma empresa lucrativa e passou a atrair gente aqui para Novo Hamburgo nos eventos, nas feiras, nas festas, enfim, que nós fazíamos. Eu criei o stand da Capital Nacional do Calçado. Para quê? Para que Novo Hamburgo pudesse lutar pelo seu título de Capital Nacional do Calçado e, ao mesmo tempo, estimular a micro e a pequena empresa de calçados de Novo Hamburgo a se qualificar tecnicamente, a se qualificar tecnologicamente, a entrar na disputa do mercado, e muitas entraram e foram, inclusive, cases de sucesso em Coro Modas, em Francal. Eu criei aqui a Hamburgtech, né? Para quê? Para que a gente tivesse um berçário industrial para empresas de base tecnológica mais avançada. Eu propus a criação aqui em Novo Hamburgo do CIT, do Centro de Inovação e Tecnologia, numa parceria que envolveria a Fevale, a Liberato, a Unicinos, a UERGS, né, e o grupo Zafari. Nós utilizaríamos uma área de cerca de 25 hectares que o Zafari vai ter que reverter para o município do Boulevard Germânia para fazer um grande cluster de desenvolvimento tecnológico. Mas nestas condições da pandemia eu tenho uma proposta objetiva que eu vou implementar se eu for prefeito dessa cidade. Nós vamos criar um fundo de aval público para viabilizar financiamentos às micro e pequenas empresas, para que elas voltem a gerar emprego, para que a economia de Novo Hamburgo volte a andar. Um fundo de aval público com recursos públicos para garantir crédito para as micro e pequenas empresas. Obrigado, candidato. Estamos chegando ao final de mais uma entrevista, da primeira do ponto inicial das entrevistas das sabatinas unicamente com os candidatos. E agora, então, passo ao senhor as considerações finais, mas com uma pergunta, com uma conclusão para essas considerações finais. Como o senhor pretende trazer o pós-pandemia para a nossa cidade? Como o senhor pretende não trazer ainda mais danos do pós-pandemia para a nossa cidade? 1 minuto e meio, candidato, valendo. Na verdade, eu sou o único candidato que tem uma proposta em relação à Covid. Eu acho que esse é o grande tema dessa eleição. Né? Por quê? Porque nós precisaremos, logo falei já aqui, que no mês de agosto foram 41 mil hamburguenses que receberam o benefício emergencial. Em dezembro eles não receberão mais. Como eles vão se alimentar? Como essas pessoas vão se alimentar? O município vai lavar as mãos? Não. Eu propus que nós vamos criar um grande programa de garantia de alimentos para as famílias. Vamos fazer uma mobilização de toda a comunidade, com as entidades, com as igrejas, com as pessoas de boa vontade,
para que a gente não deixe as pessoas de Novo Hamburgo passar fome. A segunda proposta, nós vamos trabalhar para que a gente traga a vacina o mais rápido. Nós precisamos, Novo Hamburgo tem que entrar na luta pela vacina, como outras cidades já o fizeram, porque senão a vacina vai chegar aqui daqui a 2 anos. E nós não podemos esperar todo esse tempo. E terceiro, esse fundo garantidor de crédito para micro e pequenas empresas, para que a gente possa alavancar o desenvolvimento. Esse fundo garantidor existe, o Banrisul executa isso, cada real que o município colocar como garantia vai alavancar R$12 em crédito, então se nós colocarmos 1 milhão, que é pouco dinheiro, a gente terá 12 milhões para alavancar micro e pequenas empresas, e é isso que eu farei na Covid. São 9h01 desta noite. Gostaria de agradecer ao candidato do Partido dos Trabalhadores, da União Digo Sim, Tarcísio Zimmermann. 15 segundos para o seu boa noite ao cidadão e à cidadã hamburguense. Mais uma vez, eu sou grato por tudo que a cidade de Novo Hamburgo me proporcionou. Sempre trabalhei duro para honrar essa confiança e quero pedir teu voto de novo. Eu tenho certeza que eu posso ser um bom prefeito. Tempo, candidato. 9h02 e amanhã estará aqui sentado nesta mesma cadeira e eu nesta bancada, o candidato delegado Zuco, do Republicanos. Mais uma sabatina dessa ação eleitoral, acompanhando as eleições de 2020, porque aqui as eleições são cidadãs. 21h02 em Novo Hamburgo, então, para as nossas eleições cidadãs e da nossa cidade, Eduardo Schmitz.